Bora lá, vamos começar mais um vídeo, aqui sempre falando de Deus, sempre falando da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 14 do terceiro livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então sejam todos bem-vindos. E antes de começar aí a nossa leitura, já deixa aí o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de paz espiritual, de riqueza, sabedoria e vida plena para mais e mais pessoas. E se você nos ajudar, Deus vai te ajudar também, com certeza, pois quem ajuda sempre é ajudado por Deus. Não falha nunca. Se você quer fazer alguma coisa por Deus, então trate de ajudar as pessoas, pois as pessoas são Deus aqui na terra. Todos nós somos Deus aqui na nossa terra, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso, vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no terceiro livro de Reis e chegamos já ao 14º capítulo do nosso trabalho, né? E este livro que trata exatamente de 3 tópicos. O primeiro tópico é a morte do rei Davi, ele fala sobre a morte do rei Davi. O segundo tópico é a ascensão do rei Salomão ao trono de Israel, ao reinado de Israel, que deixou o rei Davi muito contente e satisfeito de ver o seu filho ali reinando sobre Israel com muita sabedoria. E o terceiro tópico é exatamente a divisão de Israel, do reino de Israel, em 2 reinos, né? O reino do sul, que era o reino de Judá, e daí vem toda a origem do povo judeu, e o reino do norte, que era o reino de Israel propriamente dito, né? Formado por 10 tribos. Então é disso que trata, e agora nós estamos falando, neste capítulo, vamos falar ali de como foi a morte do rei Roboão e também do rei Jeroboão, 2 magníficos reis que reinaram respectivamente na sua época, o reino de Judá e o reino de Israel. Judá governado por Roboão e Israel governado por Jeroboão. Então chegamos aí ao 14º capítulo. Se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve, o seu caminho mais iluminado, então eu recomendo que você assista aí a nossa playlist chamada Terceira Reis, e você vai encontrar todos os códigos de conduta, os de riqueza e sabedoria para você deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais iluminado. Então chegamos ao 14º capítulo, vamos começar aqui a leitura então. Vamos ler e comentar então o 14º capítulo aqui do nosso terceiro livro de Reis. Versículo 14. Aliás, versículo 1 do capítulo 14 do terceiro livro de Reis diz assim: naquele tempo, Abias, o filho de Jeroboão, caiu enfermo. Então, Jeroboão tinha um filho chamado Abias, né? Uma criança, e aquela criança caiu enferma. Versículo 2: E disse Jeroboão à sua esposa: Levanta-te, rogo-te, e disfarça-te, para que não sejas reconhecida como a esposa de Jeroboão. E vai-te a Siló, eis que ali estará Aias, o profeta, o qual me contou que eu deveria ser rei sobre este povo. Então o filho de Jeroboão ali caiu enfermo, né? E ele pediu para que sua esposa ela se dirigisse até o profeta Aias, né? Que ela fosse até o profeta Aias em Siló, e lá para ela descobrir o que iria acontecer com aquela criança, se aquela criança iria sobreviver ou se ela iria morrer. Então ela deveria procurar ali o profeta Aias, né? Para consultá-lo na cidade de Siló. E leva contigo 10 pães e bolos secos e um cântaro de mel, e vai-te até ele. Ele te contará o que sucederá
com a criança. Então, esse era a missão daquela mulher, da esposa de Jeroboão, descobrir ali junto ao profeta Aias, né, o que iria acontecer com aquela criança, se ela iria sobreviver ou se ela iria morrer. E a esposa de Jeroboão assim o fez, e se levantou e se foi até Siló, e chegou à casa de Aias. Porém, Aias não conseguia enxergar, porque os seus olhos estavam escurecidos em função da cidade. Então a esposa de Jeroboão, ela se dirigiu então até a cidade de Siló, e lá ela procurou, né, secretamente ela procurou então aquele profeta chamado Aias, aquele homem que havia, né, profetizado que Jeroboão receberia de Deus ali todo o reino de Israel, ele seria rei ali sobre todo o reino de Israel. E quando ela chegou lá na cidade, né, ela procurou lá aquele profeta, o profeta Aias, mas devido à sua idade avançada, o profeta não reconheceu, né, ele não conseguia mais enxergar aquela mulher. E o Senhor disse a Aias: Eis que a mulher de Jeroboão vem te consultar sobre o seu filho, porquanto ele está enfermo. Assim e assim tu dirás a ela, porque será quando ela entrar que fingirá ser uma outra pessoa, uma outra mulher. Então Deus, né, ele falou ali com o profeta Aias, dizendo, né, que a esposa de Jeroboão iria ali para consultá-lo, para saber o que iria acontecer com aquela criança, visto que ela estava enfermo, e que Aias deveria dizer para ela, né, da maneira que Deus vai falar para Aias, porque aquela mulher vai fingir ser uma outra pessoa. E foi assim, quando Aias ouviu o som dos seus pés, enquanto ela entrava pela porta, que ele disse: Entra tu, esposa de Jeroboão, porque finge ser outra pessoa, porque sou enviado a ti com notícias pesadas. Então, quando Aias ouviu ali os passos daquela mulher, ele disse para ela, né, entra, esposa de Jeroboão, porque você finge ser outra pessoa, né, pois sou enviado a ti para te dar más notícias, para te dar notícias pesadas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: porquanto te exaltei dentre o povo e fiz de ti príncipe sobre o meu povo, né? Então, as palavras que Deus mandou, então, Aias, o profeta Aias, falar para a esposa de Jeroboão, né? Pois Deus, né, tinha feito Jeroboão príncipe, né, sobre o povo de Israel, sobre todo o povo de Israel. Versículo 8: E rasguei o reino da casa de Davi, eu dei a ti. Tu, porém, não tens sido como o meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos e que me seguia de todo o seu coração para fazer somente aquilo que era reto aos meus olhos, né? Então, Deus manda dizer ali para Jeroboão, através do profeta Aias, né, que Deus havia rasgado o reino de Davi, né, e havia dado nas mãos de Jeroboão, né, para que Jeroboão fosse príncipe sobre todo o povo de Israel. Mas Jeroboão não tem seguido os princípios, os mandamentos, né, e não tem amado a Deus, né, como deveria ser, né, e ele, no caso, traiu ali a confiança, traiu a bondade de Deus, né, e Deus fez ele para ele amar a Deus acima de todas as coisas, mas ele não tem procedido como era o rei Davi, que fazia e amava somente a Deus e seguia os mandamentos de Deus, e não fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Mas tens feito mal sobre tudo o que esteve diante de ti, porque tens ido e feito para ti outros deuses e imagens derretidas, para me provocar a ira, e tens me lançado nas tuas costas. Então Jeroboão, né, ele recebeu ali de Deus, né, aquela bênção, ele se tornou rei, né, sobre Israel, sobre todo o Israel. Lembrando que Israel aqui já está dividido em dois reinos: o reino do sul, que era o reino de Judá, governado por Roboão, filho de Salomão, e o reino do norte, né, formado por 10 tribos ali, governado por Jeroboão, pois Deus dividiu ali o reino de Israel em dois reinos, né? Dividiu a casa de Davi em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel propriamente dito, e deu ali para Jeroboão ser rei, né?
ser rei sobre todo o povo de Israel. Mas o que Jeroboão fez? A primeira coisa que Jeroboão fez, com medo que aquele povo, o povo de Israel, retornasse para Jerusalém, que era governada ali no caso por Roboão, e começasse a seguir Roboão como sendo o seu rei, né? Então ele, com medo que aquele povo viesse a seguir novamente Roboão, ele fez ali um concorrente para Deus, né? Olha que incrível, ele fez um concorrente para Deus. Ele fez 2 bezerros de ouro, né? E consagrou aqueles bezerros como se fosse o Deus de Israel, dizendo para aquele povo que eles deveriam adorar aqueles bezerros, deveriam fazer queimar, fazer ofertas de paz e ofertas queimadas, né, ali para aqueles bezerros, pois aqueles bezerros eram os deuses de Israel e aqueles bezerros que tinham tirado o povo de Israel ali da escravidão do Egito. Então todo o povo de Israel devia seguir aqueles bezerros de ouro. Então, no caso, Jeroboão fez aqui um concorrente para Deus. Então, como Deus diz aqui, né, que Jeroboão tem feito imagens, né, e tem seguido essas imagens e deixado Deus para trás e tem feito com que todo o povo de Israel também peque contra o Senhor. Portanto, Eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e cortarei de Jeroboão aquele que mijar contra a parede, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora o remanescente da casa de Jeroboão, semelhante ao homem que retira o esterco até que tudo se acabe. Então, o que Deus está prometendo aqui, está dizendo aqui para a esposa de Jeroboão é que Deus vai eliminar toda a casa de Jeroboão, vai tirar de Jeroboão todos os remanescentes, todos os descendentes serão eliminados e Deus vai levantar um novo rei ali para Israel. Aquele que morrer de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão, porquanto o Senhor o assim falou. Então, todos aqueles que morrerem da casa de Jeroboão no campo serão comidos na cidade será comido, né? Será comido pelos cães, né? Os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Levanta tu, portanto, vai ter a tua própria casa, e quando o teu pé entrar na cidade, a criança há de morrer. Então, Aias fala para aquela mulher, né? Levanta-te e vai embora, vai para tua casa, mas quando você entrar, quando o teu pé entrar na cidade, a criança morrerá. E todo Israel pranteará por ele e o sepultará, pois de Jeroboão somente ele verá o sepulcro, porque nele encontrou-se algo bom para com o Senhor Deus de Israel, da casa de Jeroboão. Então somente aquela criança seria então sepultada, né, após a sua morte, e todos vão prantear ali Israel devido à morte daquela criança, né? Mas somente aquela criança virá o sepulcro, pois todos os outros descendentes de Jeroboão, quando falecerem, os cães vão comer e as aves do céu também. Além disso, o Senhor lhe levantará um rei sobre Israel, que cortará a casa de Jeroboão naquele dia que, digo eu, há de ser já. Então, além disso, Deus vai levantar um novo rei ali sobre Israel, que cortará toda a casa de Jeroboão, devido ao pecado, devido a blasfêmias ali, né? E aquela loucura que Jeroboão fez de fazer, né, de criar imagens, né, de criar imagens, bezerros de ouro, para que o povo de Israel viesse a pecar contra o Senhor, né, adorando e amando outros deuses e não o Deus de Israel. Porque o Senhor ferirá Israel e como um jugo é sacudido na água, e ele arrancará Israel desta boa terra, a qual ele deu aos seus pais, e os espalhará além do rio, porque eles fizeram os que os seus bosques, provocando o Senhor a ira. Então Deus vai tirar ali o povo de Israel daquela terra boa, né, e vai espalhar, né, por todo o resto do mundo, né, porque aquele povo fez o que era ruim, o que era mal, né, a iniquidade, cometeu blasfêmia, né, cometeu o que era, né, mal visto por Deus, né? O que Deus não aceitava. Deus não aceitava todos aqueles pecados, né, que aquele povo de Israel estava cometendo contra o Senhor. E ele
desistirá de Israel por causa dos pecados de Jeroboão, porque pecou e que fez Israel pecar. Então Jeroboão, né, Deus vai desistir de Israel porque Jeroboão pecou e fez todo o povo de Israel pecar. Então você veja que isso é uma coisa, né, que está ali no povo, né, no ser humano. O ser humano sempre precisa de alguma imagem, de alguma coisa para adorar, para idolatrar, para amar, né? Ou seja, alguém sempre tem que estar fazendo alguma coisa ali pelo ser humano. Então é natural, é normal do ser humano ele sempre se apegar a algum tipo de imagem, algum tipo de coisa, né? Para que para ele poder, né? Ou seja, o ser humano ele sempre precisa de uma religião, ele sempre precisa de alguma coisa ali para ele se apegar, para ele adorar, para ele idolatrar. Então é isso que o ser humano sempre faz, né? Sempre faz, então está sempre criando imagens ali de idolatria. Ele desistirá de Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e fez Israel pecar. E a esposa de Jeroboão se levantou e partiu e chegou a Tirsa, né? Então a esposa de Jeroboão, depois de ouvir todas aquelas palavras ali de Aias, ela se levantou e chegou à cidade de Tirsa. Quando ela chegou à soleira da porta, a criança morreu. Então quando ela chegou então naquela cidade, a criança morreu, como o profeta já havia dito que iria acontecer. E eles a sepultaram, e todo Israel pranteou por ela, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou pela mão do seu servo Aias, o profeta. Então, tudo que o profeta havia falado ali, né, que Deus havia falado ali para a esposa de Jeroboão, pela boca, pelas palavras do profeta Aias, então se realizou. Quando ela chegou na cidade, então a criança morreu e a criança foi sepultada e todo Israel pranteou por ela. E o restante dos atos de Jeroboão, como ele guerreou e como ele reinou, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então todos os atos de Jeroboão estão escritos nas crônicas dos reis de Israel. E os dias dos quais Jeroboão reinou foram 22 anos, e ele dormiu com os seus pais, e Nadab, o seu filho, reinou em seu lugar. Então Jeroboão ele reinou ali por 22 anos sobre todo Israel. E depois que ele morreu, então Nadab, o seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão, o filho de Salomão, reinou em Judá. Então, enquanto Jeroboão reinava em Israel, né, as 10 tribos de Israel, então Roboão reinava sobre Judá, né, que era formada então pelas tribos ali de Judá e também a tribo de Benjamim. E Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali colocar o seu nome. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. Então o nome da mãe de Roboão com Salomão, né, o filho, né, a mãe de Roboão, o nome dela era Naamá, foi o filho que ela teve ali com Salomão. E ela era uma amonita. E Judá fez o mal à vista do Senhor, e eles o provocaram ciúmes com os pecados que haviam cometido, acima de todos os que os seus pais haviam feito. Então Judá também pecou, né, enquanto foi governada ali por Roboão. Então é a coisa mais comum do mundo, é isso, o homem é sempre pecador, o homem sempre peca, né? E como o rei Salomão já havia pedido para Deus, né, que Deus perdoasse, tivesse misericórdia de todos os pecados do homem, pois não existe homem que não pecasse. Todos os homens pecam. E isso, quando a gente fala homem, né, não está aqui generalizando, não se trata de divisão de sexo. Tanto o homem quanto a mulher, todos pecam. Porque eles também construíram lugares altos e imagens e bosques em todo o outeiro elevado e debaixo de toda a árvore verde. Então aqui mais uma vez, né? Ou seja, tanto o reino de Israel como o reino de Judá, eles construíram imagens, né? O homem ele sempre precisa estar amando, idolatrando alguma coisa, né? Então pela fé, a fé do homem precisa disso, né? A crença do homem precisa que ele sempre esteja adorando alguma coisa. Porque eles também pecaram e construíram lugares altos em imagem.
Versículo 24: E havia também sodomitas na terra, e eles faziam de acordo com todas as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Então todas as abominações para Deus era uma grande abominação. Um homem construir um bezerro de ouro, por exemplo, e transformá-lo em Deus, e dizer que aquele bezerro era Deus, que havia tirado todo o povo de Israel ali da escravidão do Egito. Então Jeroboão ele teve a pachorra, ele teve a capacidade de construir, então, de fazer, então, um concorrente para Deus, dizendo para aquele povo que aqueles bezerros eram os deuses deles, né? Era o Deus de Israel, e que aqueles bezerros é que tinham tirado Israel ali da escravidão do Egito, perfeito? Então isso foi uma abominação enorme, né, para o Senhor. Isso sucedeu no 5º ano do rei Roboão, que Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Então, no 5º ano, quando Roboão ele governava ali em Jerusalém, ele reinava ali sobre Judá. Então, o rei Sisaque, né, o rei do Egito, ele invadiu Jerusalém, e quando ele invade Jerusalém, ele rouba todos os tesouros ali da casa de Deus e também da casa do rei Salomão. Ele tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Ele tomou tudo, e ele tomou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. Então Sisaque, o rei do Egito, ele invadiu ali Jerusalém e tomou todos os tesouros da casa do rei, também da casa do Senhor, né? E levou todos os escudos que o rei Salomão havia feito ali, todos aqueles escudos de ouro que o rei Salomão havia feito ali para a guarda da casa do rei. E o rei Roboão fez no seu lugar escudos de bronze, e os entregou nas mãos do chefe da guarda, o qual guardava a porta da casa do rei. Então o rei Roboão fez no seu lugar escudos de bronze, né? E entregou nas mãos do chefe da guarda, o qual guardava a porta da casa do rei. E assim foi, quando o rei entrou na casa do Senhor, que a guarda os ergueu e os trouxe de volta para a câmara da guarda. Ora, o restante dos atos de Roboão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá. Então existe o livro das crônicas do rei de Judá e o livro das crônicas dos reis de Israel. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os seus dias. Então, os dois ali, né, os dois irmãos ali, eles guerreavam, eles lutavam durante todos os seus dias, né? Pois o povo de Israel sempre foi um povo de batalha, de luta, né, de guerra, né? Então, houve guerra entre eles ali durante todos os dias que eles reinaram, né? Ou seja, entre Roboão, o rei de Judá, e entre Jeroboão, o rei de Israel. E Roboão dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita, e Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Então chegou a hora da morte aqui do rei Roboão, e ele foi sepultado na cidade de Davi junto aos seus pais, né? E ali Abias, que era o seu filho, o filho de Roboão, então reinou no lugar de Roboão. Então aqui já chegamos ao final da leitura de hoje, desse capítulo de hoje, do capítulo 14, e para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus lhe traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!